noite. Hoje estou tendo o privilégio e a honra de receber aqui no meu consultório o pastor Gil Ventura, grande amigo. Olá, pastor, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, Ivanildo, é um prazer estar aqui com um doutor aqui, e eu quero dar saudar todos que estão aí acompanhando hoje. Muito bem, esse vídeo que nós estamos fazendo, essa live, vai ser apostado no nosso canal, da nossa igreja, né, pelo nosso pastor Isaac, do Brasil para Cristo. Hoje a proposta é falar sobre a colisão que já aconteceu, sobre a religião e a ciência, né? Por isso eu convidei o pastor Gil justamente para trabalharmos um pouquinho esse lado da ruptura, porque a psiquiatria, por sua vez, ela rompe com a religião, dizendo que não passa de um estado esquizofrênico, né? Essa ideia de buscar um Deus que existe. E, por outro lado, a igreja também rompeu com a psiquiatria, dizendo que não precisava desse tratamento psicológico, né? Até porque Deus me curaria de todas as doenças. Então, eu acredito que nem a igreja esteja errada, Deus ele cura a qualquer momento, qualquer pessoa, e também a psiquiatria, ela também, talvez de forma errada, abordou esse tema, colocando uma patologia no excesso da religião, que não é legal, pastor. No meu ponto de vista, acredito que dá para caminharmos juntos, tanto a ciência quanto a fé. O que o senhor acha disso? É verdade, a gente consegue entender que as pessoas elas fizeram, né, uma divisão, né? A humanidade fez uma divisão. A ciência ela precisa de alguma coisa que a explique alguma situação, ela precisa de provas, né? Então ela só se satisfaz quando algo é provado. E a religião, ela não tem uma prova científica, né? Ela não encontra essa prova científica, é algo que é defendido através da fé, né? A gente consegue entender, quando a gente busca conhecer mais da própria palavra de Deus, que na realidade a religião ou a fé, ela acaba comprovando o que é científico depois. Eu vejo que o aprofundamento faz com que a gente entenda que elas se completam, né? Deus deu sabedoria aos homens e os homens estudam bastante. É lógico que todo estudo, para que seja comprovado, precisa que haja uma certeza, uma definição, né? Só vai ser satisfeito quando se encontrar uma explicação, né? Então, o estudioso de ciência, ele vai buscar essa explicação, ele vai buscar esse resultado na explicação científica. Agora, o religioso, ele não pode olhar para a explicação, né? Porque a fé, ela não se explica. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É algo que está dentro de nós, que nasce dentro de nós, né? Para nós podermos acreditar. E a gente só encontra mesmo uma relação entre os dois, uma união entre os dois, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê a ciência, depois dos seus estudos, conformar o que a palavra já diz, fortalecendo assim a nossa fé. Eu queria até, pastor, parabenizar o senhor, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Isaac Neri, porque no campo do Taboão, Brasil para Cristo, assim que eu fui convidado pelos senhores para estar fazendo atendimento psicológico, dando esse suporte, né, na área clínica, eu particularmente me surpreendi, porque muitas pessoas acabam rejeitando esse trabalho. E lá não, vocês até sugeriram, né, e me convidaram. Então eu quero parabenizar o pastor Gil Ventura, pastor Isaac Neri, que é o nosso pastor presidente do Campo Taboão, por não deixar de lado essa ferramenta tão importante que é a ciência. No meu caso, a clínica analítica, né? A psicoterapia. Isso é muito importante. Então eu quero parabenizá-los em primeiro momento, porque eu já vejo um retorno, né? Talvez uma comunhão se estabelecendo entre a atividade clínica e a minha fé. Eu acredito em Jesus, né? Eu acredito na Bíblia, eu acredito em todos os milagres que a Bíblia conta, pastor Gil, mas ao mesmo tempo eu preciso compreender que o próprio Deus ele me deu ferramentas para trabalhar. Teve um dia que Jesus falou assim: vê, a tua fé te salvou.
Mas teve um outro que ele cuspiu no chão, fez um lodo, um barro e untou os olhos de um cego. E esse cego foi, lavou no tanque, tirou o barro. Alguns estudiosos falam que aí foi a primeira prótese da história, né? Não vou entrar no mérito teológico, mas provando que Jesus usou de um outro método para curar, né? Então, eu fico feliz em saber que hoje, na visão do nosso pastor presidente, pastor Isaac, na visão do senhor, né, pastor Gil Ventura, um grande amigo, aliás, um patrocinador também desse trabalho, de entender que muitas das vezes Jesus usa essa unção neste barro para curar alguém de uma cegueira, ou seja, o barro somos nós, né? E a unção tem que vir dele. Eu quero agradecer pela oportunidade que vocês têm me dado de estabelecer um trabalho clínico dentro da igreja. É verdade. Então, a gente entende que Deus ele capacita o homem, né? Na área científica, na área psicológica, né? E trabalha conforme a ferramenta que nós temos, né? Nos ensinando, também nos instruindo. Deus ele nos utiliza assim. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas espiritualizam muito, né, as coisas, espiritualizam demais. A gente sabe que Deus ele pode curar, Deus ele pode fazer o impossível. A gente crê desta forma. Só que existe algo que é possível e que Deus deixou para que a gente corresse atrás, para que a gente conquistasse, para que a gente buscasse. Então, a gente entende que Deus pode nos prosperar, nós temos que correr atrás. A gente entende que Deus pode nos curar, mas a gente tem que ir aos médicos numa enfermidade, porque Ele já deixou os médicos também. Então a gente entende que Deus ele trabalha, mas Ele deixa também os seus instrumentos para trabalhar conosco. Eu passei por um momento em que alguém da família sofreu com um problema de depressão. E dentro da igreja, muitas vezes, as pessoas espiritualizam tudo e acabam entendendo, é falta de espiritualidade, é falta de Deus, né? É um problema espiritual. Eu entendo que pode ter casos de depressão que seja um problema espiritual, eu acredito que possa ter sim. Mas eu acredito que muito mais de 95%, eu já vi um estudo sobre isso, mais de 95% o problema ele é clínico, né? O problema ele é tratado dessa forma. Alguns por um trauma, né? Outros por uma falta de vitamina, né? Outros, o doutor sabe bem disso, né? Outros por várias coisas, mas clínico. E uma porcentagem muito pequena é espiritual, pessoas que mexeram com coisas mais pesadas espirituais, né? Que nós entendemos, coisas relacionadas à magia negra, essas crenças mais de um baixo espiritismo, né? Então essas pessoas que buscaram mais nesses lugares podem ter alguma perturbação na área espiritual. Entendo que isso possa acontecer, mas a grande maioria ela é clínica, e se é clínica precisa ser tratada, né, através de profissionais que são capacitados para isso, que seguem um estudo para que possa ser aplicada essa ciência, nesse conhecimento que adquiriu e tem um resultado, né, muito satisfatório. Eu gosto daquela história que diz assim que um homem ele estava numa ilha e a ilha começou a encher d'água, começou a água invadir aquela ilha, uma inundação veio, e aí veio um barquinho e falou, sobe no barco que eu vou te levar para a margem. Aí ele falou, não, Deus vai me tirar desse lugar. Aí daqui a pouco veio o corpo de bombeiro, falou, olha, não, sobe aqui no corpo de bombeiro, aqui no barco, e nós vamos te levar para a margem. Ele falou, não, Deus vai me livrar. Aí daqui a pouco veio um helicóptero, e o helicóptero jogou a corda, sobe, ele falou, não, Deus vai me tirar daqui. E aí o helicóptero foi embora e aquele homem naufragou, morreu, né? Se afogou ali naquele lugar. E aí quando ele chegou no céu, ele falou, Deus, eu confiei tanto que o Senhor ia me tirar daquele lugar e eu não saí daquele lugar. O que aconteceu? O Senhor não me tirou, o Senhor falhou comigo. E aí Deus falou assim, não, eu mandei um barco e você não quis. Eu mandei o corpo de bombeiro e você não quis. Eu mandei a polícia militar com helicóptero e você também não quis, né? E por isso você se afogou. Então eu entendo que Deus ele usa essas ferramentas para nos ajudar. Não deixa de ser uma cura de Deus quando a gente é tratado por um médico, por um especialista. Não deixa de ser uma oportunidade que Deus deu para a gente ser tratado. Então eu vejo dessa seguinte forma.
Amém, pastor, concordo com o senhor, né? Acredito que nós somos um bote jogado aí no meio de todo esse dilúvio, dessa tempestade, e eu parabenizei, estamos atendendo no Imperial, no anexo da igreja, todas as quartas-feiras. Por conta agora da Covid-19, nós ainda não estamos fazendo esse atendimento presencial. As pessoas estavam já surtando, e por orientação do nosso pastor presidente, pastor Isaac Neri, e do pastor Gil Ventura, né, que são os patrocinadores desse trabalho, são quem viabiliza financeiramente esse trabalho, já fui orientado e estamos atendendo via videochamada, pastor. Quero também parabenizá-los mais uma vez por abrir agora essa área da tecnologia para que a gente possa continuar dando esse suporte, esse atendimento em tempos tão difíceis como o da Covid-19. É verdade. Nesse tempo que tudo se fechou, a gente tem o pastor presidente, o pastor Isaac, é visionário, né, que enxerga as possibilidades, e aí encontramos essa ferramenta para continuar o trabalho. Eu quero aqui reafirmar a todos que nós temos esse atendimento muito importante que está acontecendo, né, lá na nossa igreja, no centro educacional, né, da Igreja Catedral Imperial, e o Dr. Ivanildo tem atendido lá as pessoas todas as quartas-feiras, e agora, né, via vídeo, você pode também procurar essa ajuda. É importante, né, não deixe com que venha ficar pior uma situação sua, não deixe que você entre numa crise para você procurar ajuda. Procure já ajuda, procure agendar, procure passar, porque é para vocês, é um atendimento que é para ajudar todos vocês. Na realidade, a gente sabe que uma igreja saudável, família saudável, faz uma igreja saudável também. E isso tanto na área física como na área espiritual. Tem pessoas que às vezes não se preocupam com a área física, não se preocupa. Ele pensa assim que Deus vai cuidar de tudo. Só que Deus, Ele não quer um instrumento dele, né? Eu vejo dessa seguinte forma: Ele não quer por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né, sendo um instrumento dele, sendo usado por ele, mas Ele quer que eu fique durante toda a minha vida sendo um instrumento de Deus. Então eu preciso cuidar da minha parte física também. E hoje a gente tem essa oportunidade, essa porta aberta, para que todos possam receber o atendimento e ser cuidado na área clínica, na área psicológica, né? Porque o atendimento espiritual, os pastores estão dando, né, nas igrejas, todos os pastores da nossa região, do Brasil para Cristo, todos eles estão atendendo, estão dando. Se você quiser, você pode falar ao vivo com qualquer um deles em qualquer momento. Tem os cultos ao vivo que estão acontecendo, os cultos online, né, que estão acontecendo. Então, o atendimento espiritual, a igreja está fornecendo a todos os membros, né, a todas as pessoas que procuravam encontrar, até mais culto do que encontravam antes, né, via online hoje. Mas também temos esse atendimento psicológico, esse atendimento que te trata nesse momento difícil, onde as pessoas estão em pânico, onde as pessoas estão com vários problemas, né, porque vem do problema da saúde, o medo com a saúde, né, o medo pela vida, e também o medo, o pânico pela economia, né, que também é muito grande. Então eu quero aqui reafirmar: procure o atendimento, que é gratuito, que é para te atender, né, que é um patrocínio que a gente tem feito, né, através da igreja, através da Associação CMM, para alcançar todas as pessoas que precisam dessa ajuda. Muito bem, pastor. Olhando para a Bíblia, nós já estamos terminando aqui essa live. Vamos aqui fazer o quadro Terapeuta Responde, e aí vou convidar o senhor em outros momentos para que a gente possa discutir pontos entre a ciência dentro da fé. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo inúmeras circunstâncias, personagens bíblicos que sofreram depressão, transtorno de ansiedade. O Elias, por exemplo, é um deles, o mesmo homem que orou para que Deus descesse fogo do céu, enfim. Ele se encontrou em um ponto tão depressivo da vida que ele disse que não tinha saído a não ser morrer, né? Então, é muito bacana olhar para a Bíblia e ver descobertas como de Freud, né, de Winnicott, de Jacques Lacan, de tantos outros pensadores na área da psiquiatria, já lá, de forma
explícita, porém não divulgada. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo ali um manual de psicologia que muitas das vezes não é usado dessa forma. Isso é muito interessante, muito bacana. Vamos marcar um dia, se o pastor aceitar, para estarmos fazendo. Estou à disposição, a gente pode marcar um dia e conversar sobre esses assuntos que é de muito interesse nosso e também, acredito, de todas as pessoas que nos acompanham. Muito bem, o pastor Gil Ventura também está à disposição, ele é pastor da igreja no Ipanema. O pastor pode passar os seus links para que as pessoas participem do culto com o senhor ao vivo. A nossa igreja está no Facebook, né, online, né, o BPC Ipanema, né, fica lá no Jardim Ipanema, na rua Abelarda Brunhosa 104. Hoje você encontra no Facebook, né, ou então me procure também na minha página, Pastor José Gil Ventura, né, o Pastor Gil Ventura. Você pode procurar a minha página no Facebook também, e através da página tem ali alguns assuntos importantes também, e também os nossos vídeos e também o nosso culto online, tá bom? Então eu convido vocês aí. Nossos cultos online estão acontecendo às 18 horas no domingo, ao vivo, às 19h30 na terça-feira, também ao vivo. Muito bem, pastor. Bom, há um texto bíblico que diz que não apressais o dia da vossa partida. Então eu quero dar um abraço em quem nos assiste e dizer a você que você não precisa se isolar, não precisa morrer de depressão. Depressão hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda maior causa de morte no mundo, perdendo apenas para doenças cardíacas, né? São mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, fora aquelas que têm a restrição e o preconceito. Então eu quero te convidar a fazer parte desse projeto, né, que acontece na nossa igreja, no Campo do Taboão, no Centro Educacional do Brasil para Cristo, e também deixar essa palavra de esperança. Não apressais o dia da vossa partida. É possível viver e viver com qualidade, mesmo em tempos difíceis como hoje. É verdade. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe e derrame de toda a graça sobre a vida de cada um. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro com o quadro Terapeuta Responde. É isso aí.